Neste episódio, falaremos de dois programas que compõem o Plano Safra da Agricultura Familiar, por eles apresentarem estreitas similaridades. Falaremos do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, PROAGRO, na modalidade mais, PROAGRO+, e do Garantia Safra. Olá, ouvintes! Mais uma vez estou aqui com um novo episódio. Este é o quinto de uma série de 7 episódios que compõe a série Conhecendo o Plano Safra da Agricultura Familiar, edição 2023-2024. Fique comigo e amplie seus conhecimentos sobre esse plano, seus programas e ações. Se você está me ouvindo pela primeira vez, recomendo fortemente ouvir os demais episódios, começando pelo primeiro, em que apresento o Plano Safra, sua origem e estruturação, e os episódios seguintes, em que abordo os programas específicos que compõem o plano. Então, vamos ao assunto do episódio. O roteiro desse episódio foi montado para explorar as similaridades e diferenças entre o PROAGRO+, e o Garantia Safra, já que ambos tratam, num contexto mais geral, de políticas de seguro aos agricultores familiares. O PROAGRO+, é uma modalidade do PROAGRO, Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, que foi criada em 2004 para atender os agricultores familiares vinculados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. A criação do PROAGRO+, se justificou pelo fato que o PROAGRO original, criado na década de 70, atendia indistintamente pequenos e médios produtores rurais, sem considerá-los se são ou não agricultores familiares. Já o Garantia Safra, criado em 2002, foi implementado como uma medida de apoio aos agricultores familiares que vivem em áreas sujeitas às secas ou estiagens severas ou excesso hídrico, fornecendo um auxílio financeiro direto às famílias. O PROAGRO+, e o Garantia Safra são dois programas do governo federal que visam apoiar agricultores em situações de adversidade, principalmente aqueles que se enquadram na categoria de agricultura familiar. No entanto, eles têm propósitos e focos ligeiramente diferentes. Vamos conhecê-los? Propósito principal. O PROAGRO+, é um programa de seguro agrícola que visa proteger os agricultores contra perdas de produção causadas por eventos adversos, como secas, enchentes, geadas, granizo, doenças e pragas que afetam a produção agropecuária. Ele fornece indenizações aos agricultores em caso de perdas significativas. O Garantia Safra, por outro lado, é um programa de apoio financeiro direto aos agricultores familiares que vivem em regiões sujeitas a secas ou estiagens severas e excessos hídricos. O objetivo principal é garantir a segurança alimentar dessas famílias em situações de perda total ou parcial de safra devido à perda da produção. Cobertura geográfica. O PROAGRO+ é aplicável em todo o território brasileiro e cobre uma variedade de eventos adversos,
que podem afetar a produção agrícola. O Garantia Safra é mais geograficamente específico. É destinado a agricultores familiares em regiões do Brasil que são suscetíveis a secas ou estiagens ou excessos hídricos. Portanto, nem todos os agricultores familiares do país são elegíveis para o Garantia Safra. Elegibilidade. Para o Proagro Mais, os agricultores elegíveis são aqueles que participam de programas de crédito agrícola, como o Pronaf. A elegibilidade é baseada na atividade agrícola e na necessidade de proteção contra eventos adversos. Já para o Garantia Safra, os agricultores devem atender a critérios específicos, incluindo a comprovação de perdas de safra devido à seca ou excesso hídrico. Além disso, o programa é destinado a agricultores familiares que vivem em municípios que aderiram ao programa. Tipo de benefício. O Proagro Mais oferece 2 tipos de cobertura: cobertura de receita e cobertura de renda. A cobertura de receita garante o pagamento do valor da receita perdida, limitado ao valor do crédito contratado. Já a cobertura de renda garante o pagamento de uma renda mínima para o agricultor, limitado ao valor do crédito contratado. O Garantia Safra oferece um benefício financeiro no valor de R$ 1.200, direto às famílias de agricultores que perderam suas safras devido à seca ou excesso hídrico. É um auxílio financeiro que ajuda essas famílias a enfrentarem a falta de alimentos. Administração. O Proagro Mais é administrado pelo Banco Central do Brasil. O Garantia Safra é gerenciado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, em parceria com estados e municípios. Financiamento. O financiamento do Proagro Mais é baseado na participação dos agricultores e na disponibilidade de recursos governamentais destinados ao programa. O Garantia Safra, por sua vez, é financiado por contribuições dos agricultores, dos municípios, dos estados e do governo federal. Em resumo, enquanto ambos os programas têm o objetivo de apoiar agricultores em situações adversas, o Proagro Mais é um seguro agrícola que fornece indenizações em caso de perdas de produção, devido a diversos eventos, enquanto o Garantia Safra é um programa de auxílio financeiro direto às famílias de agricultores que vivem em áreas propensas à seca ou excesso hídrico. Vamos compreender agora como acessar o Proagro Mais e o Garantia Safra. Primeiro, o Proagro Mais. Para contratar o seguro do Proagro Mais, o agricultor familiar deve atender às seguintes exigências: ter em mãos as coordenadas geográficas da lavoura, o orçamento analítico das despesas previstas para a lavoura, com discriminação dos tipos de insumos e respectivos valores. Na contratação, deve-se pagar uma porcentagem no valor total a ser coberto. Ele precisa estar previsto no contrato de crédito, afinal, é debitado pela instituição financeira na conta onde é controlado o histórico de financiamento. O valor do adicional varia de acordo com a modalidade do programa, cultura e sistema de produção. Taxas atuais do programa variam de acordo com a cultura, se estão zoneadas e sistema de produção empregado. Esses valores variam entre 2% a 7%,
Para melhor esclarecimento, contacte o agente financeiro. Agora, como se dá o acesso ao Garantia Safra? Em primeiro lugar, o município tem que estar na área de atendimento do Garantia Safra e ter aderido ao programa. O agricultor ou agricultora deve estar em uma unidade familiar com renda bruta de até um salário mínimo e meio mensal e produzir entre 0,6 hectare a 5 hectares de feijão, milho, arroz, mandioca ou algodão ou outra cultura definida pelo órgão gestor do Fundo Garantia Safra. Em seguida, deve realizar a inscrição junto ao órgão ou entidade municipal responsável pela execução do programa. Geralmente é a Secretaria Municipal de Agricultura ou órgão oficial de assistência técnica e de extensão rural, apresentando os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, UCAF ou DAP ativa, comprovação da posse ou propriedade do imóvel agrário. Sendo selecionado, a aceitação da inscrição estará condicionada ao pagamento de uma taxa no valor de R$ 24,00, que corresponde ao valor de aporte da unidade familiar. Em seguida, o aporte da contrapartida municipal no valor de R$ 72,00 por unidade familiar aderida. O Estado e a União no valor de R$ 144,00 e R$ 480,00, respectivamente. Em quais situações se deve solicitar o uso do Proagro Mais e do Garantia Safra? No Proagro Mais, havendo perdas decorrentes de eventos adversos, desde que a lavoura já tenha emergido na área enquadrada no programa, o seguro do Proagro Mais deve ser acionado por meio das instituições financeiras em que tem contrato de financiamento de custeio agrícola ou através do termo de adesão para atividades que não são financiadas. Havendo a comprovação, o contratante ou a contratante receberá a indenização. Garantia Safra. Havendo perda de no mínimo 50% da produção por seca ou estiagem ou excesso hídrico, o órgão ou a entidade executora municipal deverá ser comunicado. Sendo comprovada a perda, a unidade familiar receberá o valor de R$ 1.200. Em resumo, o Proagro Mais é um programa de seguro agrícola que protege os agricultores familiares contra perdas de produção por eventos adversos, enquanto que o Garantia Safra é um programa de transferência de renda que garante um benefício financeiro aos agricultores familiares que sofrem perdas de safra por eventos climáticos. Na próxima segunda, teremos o 6º e penúltimo episódio desta série, e o tema será Assistência Técnica e Extensão Rural. Para receber uma notificação da publicação dos episódios, você precisa seguir o podcast no Spotify ou no Amazon Music, inscrever-se no Google Podcasts ou favoritar no Deezer. Então, até a próxima segunda. E quem sou eu? Sou Arthur Soares.